first enemy and the last. The enemy always wins. And we still need to fight him. You're scared, aren't you? What are you scared of? Olá, 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 muito boa tarde a todas e todos os leitores aqui da revista Galileu e também da GQ. Estamos mais uma vez em Galileu e Westeros, cada vez mais próximos do final, não só da temporada, mas de Game of Thrones, né? Então aqui sou o Thiago Tange, editor da revista Galileu, ao meu lado, sempre a presença... Aqui a gente tá numa coisa meio programa do Jô, meio programa... hoje né? Um negócio meio solto, assim, desconstruído, né? Não tem mais Hoje uma não mesa tem que bancada. separa. Pois é, então é uma coisa muito chique. O Eric Paulucci, editor do site da GQ, aqui, nossos amigos, que a gente sempre faz esse bate-bola falando de Game of Thrones. E agora a gente vai falar do 5º episódio da 7ª temporada, Eastwatch, ou em português, Atalaia Leste. Vamos começar aqui fazendo uma crítica, ou fazendo um elogio, não sei. Atalaia, eu não sabia que era um Atalaia. Aí eu fui pesquisar no dicionário e Atalaia nada mais é do que uma torre que fica acima do... para você conseguir verificar as coisas. Então, não seria mais fácil fazer Torre Leste em vez de Atalaia Leste? Mas tudo bem, o tradutor, que nem foi culpa do cara do Game of Thrones, foi o cara que escreveu as Crônicas de Gelo e Fogo que acabou escrevendo Atalaia Leste. Mas acho que soa mais poético. Soa mais poético. Parece que é mais importante do que realmente é. É verdade. É tipo Eastwatch. Eastwatch já imagina que é alguma coisa que tem... É um lugar. Tá? Agora, Atalaia Leste, eu confesso que eu tive que procurar no dicionário. Mas... Para começar a discussão, Eric, para começar, Eastwatch ou Atalaia Leste não teve, né? Teve só 2 minutos. A gente só viu por um momento ali, né? Nos corvos ali e tudo mais. Mas acho que deve ser uma introdução para um lugar que talvez seja um ponto de batalha aí nos próximos 2 episódios, né? Com certeza. A gente viu os White Walkers, voltou a ver os White Walkers, né? Ainda que, de novo, né, aquela coisa super momentânea, eles andando aí durante uma temporada toda, andando bastante. O Bran chegou antes da muralha do que eles, né? Mas eles estão dando a volta, então tudo bem, né? Dá pra dar um desconto. Pois é, então, gente, muito obrigado aí pela participação. Por favor, leiam, comentem, vejam o que, acompanhem com a gente, façam seus comentários, dê aquela curtilha, compartilhem com os amigos. Quem não curte aí na página da Galileu, dê aquele like também, não só na página da Galileu, como da GQ também. E aí, aproveitando aqui para fazer uma propaganda, né, já que o Facebook Live, você tem esse espaço aqui, um espaço que não precisa nem pagar na TV, a gente faz a propaganda ao vivo, tem aqui 2 aplicativos muito bacanas para vocês baixarem. O primeiro é o Globo Mais, que tem inclusive conteúdo da Galileu e da GQ, né, que vocês podem conferir. E também o app da Galileu, que também é muito bacana, né? Você pode conferir uma reportagem sempre bacana por semana. Ou se você quiser assinar também, nos ajude, porque aí a gente continua a fazer Galileu Westeros, porque senão o inverno chega pra gente também, né? Pois é, né? Alguém tem que pagar as contas, né? Exatamente. A gente tem que pagar as contas de algum jeito. Exatamente. Mas e aí, gostou do episódio, não gostou? Vi que o pessoal já tá comentando aqui, mas se você pudesse dar uma nota de 0 a 10, qual seria e por quê? Bom, vamos ver depois os comentários aí, eu queria saber, porque eu tô bem dividido, assim, no episódio, né? Ao mesmo tempo que ele foi meio chato, assim, meio parado, né? Ele teve muitas introduções de coisas que provavelmente vão acontecer e vão dar um tom interessante aí pros próximos 2 episódios, que são os 2 últimos episódios, né? Então isso é bem interessante. Mas... da mesma forma, não aconteceu muita coisa também, né? Então ficou um negócio meio jogado ali, né? Muita coisa acontecendo, mas nada acontecendo. Se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10, seria 7. 7. Acho que 7 é uma boa nota. 7 passa de ano. Passa de ano, né? No colégio que é mais difícil, passa de ano. Eu daria a nota 6 pra ele. Não por conta dele... Assim, tudo bem, já teve episódio de Game of Thrones que teve muito diálogo, não teve tanta batalha. Obviamente, o pessoal tava esperando que o último episódio
teve um dragão e a Daenerys em cima do dragão matando geral, todo mundo achou que, obviamente, ia ter mais batalha, ia ser naquele ritmo tão intenso quanto foi o último. Não foi, tudo bem, isso já aconteceu. Agora, as questões que eu queria colocar aqui para ser um episódio que, se não é que não foi horrível, mas que a gente tem que debater, são alguns pontos que a gente pode conversar. O primeiro, que eu, na minha opinião, o que mais me incomoda, são esses saltos temporais pelo tempo e espaço de Westeros, que é uma coisa que tá ocorrendo, já ocorria na última temporada, muito nessa, e espero que não seja ainda mais assim nos próximos episódios, porque eu tava vendo hoje a primeira temporada, alguns episódios para me lembrar um pouquinho, quando, os caras saíam lá do norte, aí davam um rolê para chegar em Kingsland ou para chegar em qualquer outro lugar do sul. Agora, os saltos temporais que estão acontecendo é uma coisa que nem, não é? O Jaime e o Bronn, eles caem na água, aí você descobre que o Jaime não morreu, aí daqui a pouco ele tá em Kingsland, tá em Porto Real conversando com a Cersei. Aí depois o Jon tá em Pedra do Dragão, aí passa um minuto ele vai pro extremo norte de Westeros. Quer dizer, obviamente tudo bem, os caras têm um tempo, um tempo aí que ele tem que ser contado e tudo mais, mas é uma atropelada aí. O que você acha, Eric? Você acha que... Eu concordo com você, eu acho que é meio engraçado, assim. Mas sabe por que eu acho que a gente sente tanta diferença? Porque porque nas, 5 primeiras temporadas aí de Game of Thrones, isso era muito levado em consideração, né? Essas distâncias e tal. Isso ajudava um pouco a ilustrar o mapa, sabe? Para dar uma noção, assim, de dimensão, assim, de quão grande a gente está falando de um reino, né? Agora eu acho que já não tem mais tanta necessidade de ilustrar um mapa, até porque senão a abertura vai durar 5 minutos, né? Claro. Se a gente tiver mais lugares no mapa. E como você bem falou, né? Não tem mais tempo, né? A gente tá com mais 2 episódios para terminar a temporada, e a gente tem mais 7 episódios, então 9 episódios no total, para terminar Game of Thrones como um todo, assim. Aí vão acabou, ter os spin-offs e tal, né? Mas a história principal vai acabar, então precisa dar um salto no tempo ali, senão não... a galera vai sair aparatando ali, porque a história tem que correr, né? O famoso jump cut. Aí teve vários jump cuts aí que eu queria comentar. Vamos começar do fim pro começo, porque vocês viram agora o teaser aí da próximo episódio, esse vai ter muita batalha, esse parece ser bem interessante, em Eastwatch, ou Atalaia Leste, que vai ser um encontro aí dos White Walkers com uma galera, mas foi uma trupe assim que você vai pegando no meio do caminho, personagens aleatórios que tava cada um em um lugar e aí junta todo mundo, né, pra se reunir pra batalha. Eu até escrevi no recap da GQ que parecia Senhor dos Anéis, né? Parecia a Sociedade do Anel ali. Um monte de gente nada a ver. Até botaram um martelo na mão do Gendry lá pra, sei lá, virar um machado ali. Seu Gimli, da vida. Mas foi muito Senhor dos Anéis, né? A hora que abriu ali a portinhola pra eles irem pra fora da muralha, eu juro que eu fiquei só esperando a musiquinha do Senhor dos Anéis, assim, sabe? Um grupo de pessoas unidas por uma causa ali e tal. Então foi um negócio meio engraçado, assim, até, né? Se você for ver, assim... Não, pois é, porque, vamos analisar aqui, Primeiro tem o Jon. Tá, o Jon é obviamente compreensível, não só um cara da Patrulha da Noite, como alguém que essa causa é a grande causa dele. Tá, beleza. Aí o Tormund, tudo bem, é compreensível também, porque, afinal de contas, ele morava lá no norte e agora ele também está acompanhando o Jon há bastante tempo. Agora, Beric Dondarrion, cão de caça, que já foi uma mistura aí, né, no meio do caminho. Aí aparece o Jorah e aparece o Gendry, né, que esse foi o mais surpreendente aí dos 3. É um grupo muito maluco, né, e foi um negócio muito... Eu acho que agora a gente vai começar a se deparar com algumas coisas dessas, assim, claro. Sabe? Um grupo de personagens ali. Porque é o seguinte, se desenvolveram tantas ramificações da história e tantos personagens que você precisa juntar isso em algum momento, entendeu? Então eu acho que a gente vai começar a ver algumas coisas meio, a princípio, meio estranhas de personagens se juntando para fazer alguma coisa, né? E acho que esse foi o primeiro dos casos aí. E vamos ver o que esses caras vão aprontar. O que eu acho muito doido é o seguinte, né? A gente teve aquela visão do corvo dos exércitos ali, dos White Walkers. Gigantesco, né? Exército gigantesco.
10 caras vão lá e vão conseguir separar um deles e levar pra Porto Real, né? E assim, você vê, né? Eles não levaram uma gaiola, não levaram nada, assim. Como é que eles vão prender? Eles vão amarrar uma corda na cintura do cara e sair puxando, assim. Então é um negócio meio doido, assim. Eu tô curioso pra saber o que vai acontecer no norte. Né? Pois é, porque que nem, quando tem essas misturas, esses crossovers de personagens, que nem o Power Rangers que encontrava o Tartaruga Ninja, lembra? Isso era uma coisa, isso foi um ápice aí do que era o crossover, mas agora é um crossover dentro da série, mas que é quase um crossover porque os caras estavam em lugares muito diferentes. Sim. E se reúnem, assim, era uma coisa meio bizarra que acaba rolando. Mas isso foi uma coisa muito boa, que é, na verdade, todo esse esforço dos caras não é pra acabar com o exército, né? Então, não era uma coisa tão sem noção assim de a Sociedade do Anel com 1 milhão de orcs aí, não é também isso. É pra capturar o cara e mostrar que os White Walkers existem. Mas não deixa de ser bizarro também, né? Porque, sei lá, tem que ter outras evidências. Agora você vai levar o cara, um White Walker engaiolado, assim, pra exibir. Então. Não, e fora que assim, acho que a gente ainda vai comentar sobre isso, mas qual que é o intuito de capturar um White Walker? Levar pra Cersei e falar, olha aqui, tem milhares desses caras vindo para os Sete Reinos, a gente precisa se juntar para defender, você precisa fazer uma trégua aí na sua guerra com a Daenerys, ela já topou, então tá aqui, esse é o nosso real inimigo. Só que a Cersei ontem no episódio, primeiro, ela claramente mostrou que ela tipo, não acredita de forma alguma em White Walker. Ela não acha que existe um exército de mortos-vivos a caminho dos Sete Reinos. E ela também não falou em momento nenhum ali, nem deu a entender que ela vai de fato deixar eles entrarem, ou vai ter essa conversa, entendeu? Você quer, imagina, deixar o Jon Snow, deixar todo mundo entrar lá em Kingsland, né? Pra começar a história aí, né? Acho que a gente vai ter um momento de tensão aí nesse encontro, né? Especialmente se a gente tiver um encontro Cersei e Daenerys, que seria muito legal. Claro, com certeza. Ó, o pessoal já tá comentando aqui, mas, valeu aí pra todo mundo tá participando com a gente. O Flávio Almeida falou que o teaser é louco, realmente muito bom. O Fábio elogiou o episódio de ontem, falou que tava muito fera. Falou pra falar do Mindinho e da Arya, a gente vai falar com certeza. O Flávio Almeida falou que ele é do Targaryen, que a gente vai conversar também. A Lid falou, nossa, ficou claro que a Cersei tá recebendo informação do Varys. Olha o que ele falou pro Tyrion sobre o receio dele com sangue de dragão. É uma informação que a gente pode debater aqui também. Muita coisa interessante. Patrícia Oliveira, do Esquadrão Suicida para a Sociedade do Anel. Boa referência. Verdade. Pensado. Verdade. É que Esquadrão Suicida é tão ruim que a gente tenta tirar ele da memória. Né? Pois é. Aqui, o pessoal falando aqui, o Daniel tá falando que os episódios estão calmos demais. O Nael falou, por que eles não levam alguém e matam depois da muralha? Espera virar White Walker, é verdade. É uma alternativa. Teoricamente, acho que não precisava nem morrer, né, pra lá da muralha, porque eu acho que teve alguém que morreu dentro da muralha e virou White Walker, né? Pois então, ou então você pode matar o cara fora da muralha, atravessar a porta da muralha, matar alguém e voltar com o cara, né? É simples, Faltou muito mais fácil. Faltou logística, aí os caras acham que tem que matar todo mundo. Não é matar, Faltou criatividade. Faltou criatividade, não é matar todo mundo. Às vezes você faz um acordo, fala, White Walker, vem cá, trocar ideia com a gente, tomar uma cerveja. É verdade, faltou esse jogo de cintura aí, né? Agora o Carlos Augusto falou, enquanto não soprarem o berrante para quebrar o encanto dos mortos-vivos, eles não podem passar. Será? Porque, inclusive, o White Walker em Game of Thrones, na série e no livro também, ele chegou em Castelo Negro. Então, teoricamente, passou a muralha, né? Não passou a muralha, mas o encanto, né? Sim. Então, acho que realmente é um bom ponto que o Carlos comentou, mas é uma coisa que a gente tem que conferir. Talvez o encanto não exista também. Talvez né? o encanto não exista. Ou talvez a galera da série nem se lembre mais disso. Era mais fácil. É uma muralha de 1 quilômetro com, sei lá, uma extensão absurda e que ainda tem um encantamento, entendeu? Pô, todo mundo ia se sentir seguro. Claro. Se não tivesse o encantamento, as pessoas também iam se sentir seguras, claro. né? Mas o encantamento dá aquele mais, assim. Dá um mais. Tipo quando você contrata segurança privada, assim, pra sua casa, e eles colam aquele adesivinho no muro, sabe? Tipo, aquilo lá não faz diferença nenhuma. mas é pra você se sentir um pouco mais seguro. Claro. Saber que você tem alguma coisa. É verdade. E agora sim, a gente vai falar um pouquinho do episódio, né? Também comentando, já deu esse pontapé inicial. Mas assim, acho que talvez os pontos mais interessantes foram a história do Jon, obviamente, né?
E tem uma cena que eu acho que vale a pena de comentar, que é o Jon olhando pro dragão e dando um oi pro dragão, né, acariciando o dragão. Que você acha que aquilo é mais um indício de que... Pra mostrar, olha, aí gente, ó, é Jon Targaryen, na verdade. Não foi gratuito. No último Galileu em Westeros eu comentei, ela tá participando aqui com a gente, eu comentei com ela, porque a gente passou o teaser, e o teaser tinha uma cena de um dragão, não dava pra ver que era o Drogon chegando com a Daenerys, mas tinha um dragão se aproximando do Jon Snow, e aí eu até comentei, falei, teremos um encontro pacífico entre Jon Snow e um dragão, então isso aumentou ainda mais aí, né, o que tá todo mundo esperando. Porque também tem um ponto ali, né? Que não são todos os Targaryen que conseguem dominar dragões, né? Claro. Vocês me corrijam se estiver errado, mas eu acho que tem um negócio desse. Assim, porque na verdade teve os Targaryen que quando chegaram em Porto Real, eles também, assim, não conseguiam dominar os dragões porque não conseguiam fazer eles viverem, né? Então, só de você também ter um cara que consegue fazer com que os dragões, eles vivam, permaneçam perto, isso faz sentido também. Mas né? deu pra ver bem nessa cena que a hora que o Jon encosta no dragão, o dragão tem um certo... carinho, ele até ali por ele, fecha né? o olho, então, parecia um cachorrinho. Rolou uma cena meio cachorro. Agora, tem um ponto nessa cena que eu achei sensacional. Se vocês quiserem, assistam de novo, só nessa cena, já deve ter no YouTube e tudo mais. Quando a mão do Jon Snow se aproxima do dragão, é um negócio. Quando a câmera tá mais aberta, tipo essa imagem que tá aparecendo aqui, é o Jon Snow mesmo. Mas quando tá bem fechado, que dá pra você ver a escama do dragão, o olho dele, o dente, é CGI. A cor da mão do Jon Snow no CGI é bizarra. Parece que ele tá com hipotermia, assim. Ele tá com a mão roxa. Parece que é White Walker, né? Ele tá com a mão roxa, bizarro. Prestem atenção nisso. Bom, boa recomendação. Só esse trechinho e ver como a mão... E tem uma hora que rola um corte muito rápido da mão pra mão normal, né? Da mão CGI pra mão normal. E aí você percebe, tipo, você fala assim, uou, o que aconteceu, cara? Que mão era aquela, sabe? Muito engraçado. Assim, obviamente que é muito bem feito, né? Os efeitos especiais e tudo mais, mas acho que os caras do Game of Thrones... Eu acho que até esse episódio não teve tanta batalha assim, porque já gastou todo o dinheiro... Né, deu só com as aparições de dragões. Com a aparição de dragão, com a batalha que teve, putz. Mas aí agora, falando dos dragões e falando do Jon, né, o pessoal tá comentando aqui, a história que o Sam apareceu, né, o Sam Tarly apareceu, muito mais do que saber que os irmãos dele o irmão e o pai foram mortos, né, chacinados aí pela Daenerys, e muito mais do que ele ter fugido, foi aquela cena que é quase, né, um pedacinho assim, mas que define muita coisa, que na verdade, né, é a Goiva, né, que na série chama Goiva mesmo, acho, Gilly, na verdade, chama Gilly, que ela tá lendo um texto e ela fala, tá falando de um cara um mestre que quantifica coisas, e ele diz que teve um episódio em Dorne em que um tal de Hagar ter o casamento anulado. Então, assim, na verdade, quem gosta bastante da série ligou os pontos, quem talvez não tenha entendido muito bem isso, na verdade, o Dorne era a Torre da Alegria, que era o lugar onde a Lyanna Stark e o Rhaegar Targaryen, eles estavam, e aí essa anulação do casamento, com certeza, diz respeito a que o Rhaegar Targaryen anulou o casamento com a Elia Martell, né, que era a esposa dele, de fato, e aí ele se casou com a Lyanna Stark, ou seja, quer dizer, o Jon Snow, que tudo indica, né, agora ficou muito claro que é o filho dos dois, teria essa ascendência real, uma ascendência real mais forte que a Daenerys, inclusive, pro trono de Westeros. E não só mais forte, como legítima, né? Que esse é o ponto todo. Porque total, até aquele momento, o que a gente sabia? Que o Jon era filho do Rhaegar com a Lyanna. Mas a gente tinha a impressão de que ele era um filho ilegítimo, porque era um filho de uma relação extraconjugal. Ou seja, se você for levar em consideração ali o trono, ele só poderia assumir o trono se o pai de alguma forma reconhecesse ele. Então ele deixaria de ser um bastardo, que aconteceu já na série, por exemplo, com o Bolton, né? Claro. E agora a gente tem um indício escrito que tá com o Sam de que o Jon Snow não é um bastardo, cara. Ou seja, 7 temporadas e agora a gente sabe que Jon Snow, ele não só é um bastardo, ele tem mãe e pai. É o Targaryen
Ele é um Targaryen, Tá na linha de sucessão direta ao trono, mais que a Daenerys. mais que a Daenerys, porque a gente tá falando de uma sociedade ali patriarcal, né? Claro. Então, o homem sempre tem direito sobre E, sobre a e mulher ele, e também numa ascensão. o Rhaegar, ele era o filho mais velho, né? Sim, do- exatamente. do Aerys. Então, ninguém mais qualificado para assumir o trono do que... Não qualificado. Não é qualificado a palavra certa. Mas ele é o cara mais próximo ali da linha de sucessão mesmo. Só que será que ele vai querer? Ou será que vão avisar ele? Acho que isso vai ficar... Essa briguinha familiar vai ficar interessante ali no final da série, né? Total. Mas isso a gente tem que levar em consideração que Jon Snow sobreviverá, né? Exato. Porque Isso afinal de pode contas ele não foi, acontecer, ele né? foi buscar com 6 pessoas Pois é. o Ele o foi- exército White Walker, né? Ele foi pra uma caçada bem perigosa, aí, né? Uma brincadeirinha de final de semana que não é muito interessante. Total, e tá faltando, né, na minha opinião, que os personagens que a gente conhece, que já estão ambientados na série, morram, né? Tudo bem, é triste quando tem a morte de personagem, mas que nem o Jaime não ter morrido, sabe? Foi uma coisa que em Game of Thrones era uma... a gente não esperava, né? Quando tinha quando o cara tava afundando, normalmente ele morria mesmo, não tinha muita volta, né? Agora, vamos ver o que eles vão fazer com os próximos personagens. Porque assim, por exemplo, eu fico pensando, se for uma historinha que no final das contas acabar tudo bem, depois de tudo que aconteceu, acabar tudo bem, como se fosse aquela coisinha de Senhor dos Anéis mesmo, assim, aí é meio frustrante, né? Ah, Tipo, com certeza. sabe, né? que nem o próximo episódio, eu vou ficar frustrado, né? Nem é um spoiler, porque obviamente ninguém viu, mas, sabe, é uma projeção possível. Tem todo aquele exército de White Walker e os caras estão fugindo. Aí, no último instante, uma virada épica, a Daenerys ou um dragão aparece lá e mata um monte de exército. É frustrante isso, né? Com certeza. Porque- Agora, se nesse mesmo cenário um dragão fosse abatido e virasse um dragão de gelo, Aí, aí a gente tá falando de um negócio é interessante. verdade, entendeu? claro. Não, com certeza. Acho que essas coisas que a gente... Por isso que Game of Thrones se tornou Game of Thrones, né? Porque, na verdade, além de ter um monte de personagem, além de ter Com certeza. uma trama que complexa, né? Assim, mas se você for ver, é isso que torna a série bacana. É né? lógico, é o inesperado, é sempre o... Eles não têm medo de acabar com personagens Claro. pra deixar a trama toda mais interessante. Isso é muito legal. Acho que tá faltando uma morte poderosa aí nessa Claro, temporada. com certeza. Ó, o pessoal tá falando aqui com a gente. O tio do John não pode passar na muralha, que ele tá morto, é verdade. O Carlos lembrou a gente. A Kate falando, pegar alguém e matar pra virar um White Walker vai totalmente contra o código de ética do Jon Snow. A Angelita falou, quem não morreu nessa série vai morrer ainda, que a gente tava conversando aqui. O Luiz falou, e o Benjen Stark, cadê? É verdade, Benjen Stark, talvez ele foi ultrapassado aí pelos White Walkers. Ou ele seja... Não seria assustador encontrar ele nesse momento, ter o reencontro dele e Jon Snow, já que a gente tá tendo altos reencontros de Starks nessa temporada, né? Claro. Por que não Jon Snow e Benjen, né? Claro. Ele salvando os caras de novo ali, Com certeza. Pode ser uma possibilidade. A Rafaela lembrou a gente aqui que uma coisa que é importante falar, e a gravidez da Cersei, é verdade. A Cersei tá grávida, e tá grávida do Jaime, e segundo ela vai falar pra todo mundo que é o Jaime mesmo, e por isso aí, porque ela tem tanto poder agora que ela vai assumir aquilo que era, enfim, que era uma coisa que o reino dizia aos sussurros, era uma coisa que era meio proibida falar, mas agora ela vai fazer vai assumir isso. Mas a Cersei, assim... Aparentemente, o que apareceu, o que se deu no último episódio, é que ela está totalmente enfraquecida, né? Não tem mais exército quase, e ela vai meio pro tudo ou nada. A não ser que tenha uma carta na manga muito expressiva, né? E aí, eu não sei se vocês comentaram isso nos últimos episódios, mas o Qyburn, né, que é o mestre dos venenos, tem aquela balista gigantesca que chamava Escorpião. Não sei se é Escorpião só porque é o nome, mas se tivesse um veneno... e tivesse já envenenado o Drogon, de repente seria uma coisa interessante. Não sei se é o fato, porque aí seria um fator de desequilíbrio mesmo, né? Matar o principal dragão da Daenerys, enfim. Com certeza, não, e acho que isso enfraqueceria a Daenerys até em termos psicológicos ali, né? Claro, porque é o filho, Perdeu o filho, né? O filho dela tem um apreço muito grande pelos dragões e de qualquer forma os dragões são a maior força dela, Claro. né? Ter um dragão morto não só
tiraria um dragão dela, mas também colocaria um receio nela de usar os outros dois dragões, né? Claro. Seria interessante. Agora, a Cersei claramente ficou maluca, né? Ela já fala... Ela virou uma tirana, assim... O Aerys, né? Assustadora, A figura da Aerys usando fogo vivo. Né? Não confia em ninguém, né? Queimou seus inimigos com fogo. A personificação da Aerys. O Aerys acho que é interessante essa retratação de como o trono desfigura as pessoas, né? Desfigurar ela, no caso dela, nem tanto, porque ela sempre foi meio do mal, né? Ela teve seus momentos de empatia, mas ela sempre foi meio malévola, né? E aí depois do Alto Pardal lá, aí com certeza... Com certeza. Tudo ficou pior. Só que aí falando agora também dessa questão real, né? Que a Cersei é implacável, destruindo o Alto Septo, falando que agora ela tem todo o poder, mas ela tenta sustentar esse poder, não sabe como, né? Tentando contratar companhias mercenárias, etc. Tem uma questão que foi a Daenerys também, né, que o Tyrion tentou demovê-la da ideia de matar que eram os nobres, né, que os Tarly, que eram revoltosos, mas ela foi lá e tacou fogo nos dois. Coisa que o pai dela fazia com os inimigos, né? E aí você tem uma discussão muito interessante, que é o Varys também falando junto com o Tyrion sobre aquilo lá. Então, quer dizer, você acha também que obviamente que não dá pra comparar, mas a Daenerys, o Tyrion vai tentar ajudar, ou tentar... mostrar um outro caminho, assim, que também o Tyrion não já deu conselhos errados para Daenerys, né, mas essa questão dessa justiça implacável, sabe, como que isso vai se desenvolver, né, nas próximas... É engraçado que o Tyrion só tá levando porrada nessa temporada, né, ele não conseguiu fazer nada direito ainda, tomou aquele belo dibre ali do Jaime, né, em Casterly Rock, e a Daenerys está meio descontrolada ali, né? Não tá ouvindo muito os conselhos dele. Quer dizer, ontem ouviu, né? Deixou o Jon ir embora ali, né? Que foi uma sugestão dele já desde sempre. Agora, eu acho que aquela conversa com o Varys é bem interessante, porque claramente mostra que os dois estão com uma preocupação muito grande sobre como a Daenerys está lidando com os problemas, né? Que é basicamente... usando a força. Claro. E ela fala pro Jon Snow, né? Quando ela volta com um dos dragões, que ela fala que ela tem inimigos a menos e ela fala assim, você não sabe como avaliar isso, né? Como levar isso em consideração. E ela fala assim, a gente precisa usar a força para ajudar as pessoas. Mas se você for parar pra pensar, é uma frase bem perigosa, né, cara? Esse negócio de fazer tudo pelo bem maior ali e tal, é um discurso meio perigoso. Então ela tá num caminho meio bizarro também, né? Mas isso é importante, eu acho que é isso que faz Game of Thrones foda. Porque... não tem bom e mal, entendeu? Claro. Esse é o ponto interessante. A não ser o Jon Snow, que é a personificação muito de bonzinho, assim, né? Que as pessoas têm até um pouco de preguiça disso, claro. Né? O pessoal pode até deixar nos comentários claro. pra saber se eles têm preguiça do Jon Snow ou não. Mas a Daenerys já teve seu momento assim também. Sim, né? E aí começou a ter essa transformação, que na verdade mostrou, né? Pela situação da vida dela, né, que ela faz essa transformação que não é do nada, né, gratuita também. Sim. Isso é muito interessante, né, de você mostrar essas coisas, porque os reis de Game of Thrones, né, os comandos, as pessoas que são monarcas lá, se pegar o Robert Baratheon também, ele era um cara que, teoricamente, a rebelião dele tinha algum fundamento de nobreza, de coisa heróica, mas esse também ele usa a força pela força, o Joffrey nem se fala, né, aí o Tommen, coitado, o Tommen passa direito, né, nessa história, mas quem está governando lá, na verdade, independentemente de qual casa que seja, de qual causa defenda, eles apresentam um comportamento semelhante, que é bem interessante também, né, de fazer essa questão. O pessoal está comentando bastante aqui, valeu, curtam, compartilham, falem com a gente. A Joana falou que ela não acha que a gravidez da Cersei seja verdadeira, porque aquela bruxa que apareceu nas temporadas anteriores disse que ela teria 3 filhos e que eles morreriam. A Letícia falou que a Cersei vai usar mais fogo vivo. Pode ser, a gente não sabe. A Lid falou que o escorpião é o nome da arma pelo formato, porque era chamado assim pelos romanos, então talvez não tenha veneno, pode ser o nome mesmo que era da arma. Flávio falou muitas teorias. A Diana falou, a Daenerys é boa para quem se rende, não para os inimigos declarados. A Thais falou, o Jon matou sem piedade todos os traidores dele.
Zero preguiça. Tem razão, ele matou o Oli, matou... Quando ele precisou, ele agiu, né? Mas com justiça, né? Lembrando o Ned Stark, assim, não era a morte pela morte, né? Enfim. sempre justo. Pois é. E aí, assim, agora falando do Jon também, falando dessas... O pessoal falou da possível intriga entre a Daenerys e o Jon para disputar um eventual Trono de Ferro, mas tem outra intriga que também essa apareceu no último episódio, que foi a Sansa e a Arya, né? E a questão do bilhete do Mindinho. O bilhete que, não sei se todo mundo conseguiu ver, eu tive que dar pause, né? Tive que procurar o que era. Mas era um bilhete que era lá da primeira temporada, que a Sansa escreveu de Porto Real para Winterfell, falando pro Robb, né? Que o Ned estava lá em Porto Real, ele tinha sido preso, inclusive. Acusado de traição. Ou já tinha sido morto, eu não lembro se era... Ele tinha sido acusado de traição, ele não tinha morrido ainda. Tá. Ele tava preso, né? E ela fala, Robb, meu querido irmão, infelizmente... Assim, mas na verdade era um bilhete que ela não escreveu porque ela queria, ela foi coagida a escrever o bilhete pelo Mindinho, inclusive, acho, né? Porque ela tava, enfim, tinha sido sequestrada, né, por eles praticamente, e aí ela fala que ela escreve aquele bilhete falando para que o Robb fosse para Porto Real, para tentar um acordo e tudo mais. A Arya não tá sabendo de tudo que aconteceu. Então, quer dizer, será que aquele bilhete que o Mindinho colocou foi de propósito para que criasse uma intriga entre as duas e aí ele conseguisse, enfim, fazer o que ele tá querendo fazer, porque aparentemente o que ele quer fazer é tomar o Winterfell também, né? Sim. Talvez não ele chegando lá e tomando poder, mas, enfim, fazendo algum tipo de articulação. E a Arya, obviamente, ela não quer saber dessa história. Então, o que você acha que... Ele tá aliciando os Starks ali, né? A gente teve ele fazendo isso com o Bran ali naquela cena meio bizarra, né? Presenteando o Bran com a adaga que quase matou ele, um negócio meio mórbido. E então agora eu acho que ele voltou, ele já viu que o Bran não é um... O Bran deu aquela incerteza do Mindinho ali, né? Naquelas frases filosóficas de adolescente dele, claro. Mas ele agora tá de olho na Arya, né? E ele claramente quer jogar a Arya contra a Sansa, né? Fazer as duas brigarem ali talvez seja o caminho mais fácil para ele fortalecer. Até porque o Jon Snow já tá sofrendo críticas por ter saído de Winterfell num momento tão crítico como essa chegada do inverno, a ameaça dos White Walkers ali iminente. A gente precisa lembrar que o Jon Snow liberou a entrada dos selvagens. Isso não foi bem aceito. Não foi bem aceito pela população do norte. Não foi todo mundo que gostou disso. Então o Jon Snow também ele tem apoio, mas não é aquele apoio pleno e cego que a gente tinha pelo Ned Stark ou até pelo Robb mesmo ali, né, na campanha contra os Lannisters. O Mindinho é um sacana, né? Ele é o cara desde a primeira temporada, né? Ele é o cara mais... Ele é o PMDB de Westeros, assim. É muito claro isso, né? Ele é o cara que fica fazendo as manipulações ali e tal. Ele com certeza tá jogando a Arya contra a Sansa. Com certeza. Esse bilhete ele plantou ali, né? Isso foi bem interessante. Eu fiquei pensando depois, né? Pô, a Arya ficou se ferrando lá, né? Treinando lá com o Jaqen e tudo mais, a arte e tal. E a gente tinha visto até agora uma Arya que era impecável. Ele lutava muito bem, usava os disfarces, envenenava. E ontem a gente viu que ela foi seguir o Mindinho e o Mindinho sabia que ela estava seguindo ele, né? Então, ela também não é uma gatuna lapidada, né? Total, ela tava aprendendo. Ela precisa melhorar. Tava aprendendo ainda. O pessoal falou, a Kátia falou, Mindinho quer ser rei do norte. A Letícia falou, o Mindinho vai entrar na lista da Arya. Todos torcemos, né, para que o Mindinho entre na lista da Arya, porque realmente é o cara que merece. Mas, de certa forma, se a Arya matar o Mindinho, ela provavelmente vai dar o pior dos tiros contra a Sansa, né? Claro. Assim, no caminho inverso ali das irmãs, né? Até porque tem umas tropas, né, do Vale da Águia que dependem exclusivamente do Mindinho, né? O Mindinho virou o Lorde do Vale da Águia, então seria realmente assim, uma decisão que a gente comemoraria, mas seria problemática, né, pro norte, com certeza. Pro norte, com certeza. E assim, agora uma outra coisa que eu queria comentar aqui, falando dos saltos temporais da série e tudo mais, duas coisas, uma curiosidade. Eu tava vendo hoje um dos primeiros episódios de Game of Thrones da primeira temporada, e o Beric Dondarrion era outro cara.
Não era o mesmo, teve muitas mudanças de personagens. É verdade. O Beric era outro cara, era um cara meio X, assim, que aparece, ele é outro cara. Mas não é isso que eu queria falar. Eu queria falar também do Gendry, que apareceu ontem, depois tava sumidão, a gente não sabia o que tinha acontecido com ele. Ele tinha voltado pra Porto Real, né, na Baixada das Pulgas, ele tava sendo um ferreiro, e aí ele aparece lá pra... Então é até uma cena meio bobinha, né, de que tem um diálogo, ele fala, não, tô preparado, vou embora e vou pro norte pra combater os White Walkers. Quer dizer, o cara nem sabia que era White Walker, nem sabia de nada, aparece o Davos lá e ele vai. Enfim. Aceitou tudo muito bem, né? Então foi muito rápido, né? O Davos não precisou trocar 5 minutos de conversa com ele pra convencer ele a sair de lá, né? E deu 10 minutos e ele tava no norte já com a galera. Aí tem o Machado de Guerra, que é um machado de guerra que talvez uma inspiração do pai dele, né? Que era o rei Robert Baratheon. Mas, assim, eu não sei se ele vai ter uma participação especial, tipo do Tarly, né? Tipo do filho do Tarly, que foi estranho, né? O filho do Tarly até apareceu no preview lá, você acha que ele ia ter uma participação expressiva, mas não. Foi pra morrer. Ele só morreu queimado. Então, eventualmente, sei lá, o Gendry pode, no próximo episódio, morrer e tudo bem. Ou ter outra... O que é muito engraçado é que rolaram várias teorias da conspiração ali, né? Envolvendo o Gendry ali, né? Tanto no episódio anterior, que ia ter aquele passeio pelas grutas lá da ilha de Dragonstone lá e tudo mais, ele não tava lá, ele já tava em Porto Real, a gente descobriu ontem. E depois rola aí a próxima teoria ali é que como ele é ferreiro e ele aprendeu com um dos melhores ferreiros dos Sete Reinos ali, que ele seria uma das poucas pessoas que teria habilidade para trabalhar com aço valeriano ali, né? Então, ele teoricamente pode produzir as armas pro Jon Snow ali para lutar contra os White Walkers. Seria interessante, né? Seria quase jogo de RPG, né? Seria muito RPG, né? Com cada um com uma sua função, fazendo as coisas, mas é massa. Falta um mago só. Mas tem os dragões, né? Mas tem a Melisandre também. Tem a Melisandre que tá meio sem... ela tá por aí, né? Ela Total. Perdeu um pouco a função dela ali. Total, a função como mago, né? Da história. O Carol falando o martelo dele, na mão do perdigueiro no teaser. É verdade, o Cão de Caça tá lá também, né? O Cão de Caça tá nessa trupe. O Cauã falou, vai ajudar a criar armas com vídeo de dragão. A Lid falou, Gendry não voltou pra morrer, vai casar com a Arya. Olha, fazendo uma projeção pro futuro. Enfim, o pessoal tá comentando aqui. Acho que o episódio de ontem, se não foi o melhor da temporada, que obviamente não foi, nem um dos melhores de Game of Thrones, que obviamente não foi, a gente espera que realmente tenha feito essa projeção para os próximos episódios, né? Porque faltam 2 só para acabar a temporada. E aí o próximo, aparentemente, pelo que a gente viu no preview, vai tratar muito sobre a questão dessa batalha aí que vai ter no norte, né? Para além da muralha. Eu não sei se vai ser todo episódio só isso, porque também, né, falta 2 episódios, vai dedicar... Vai faltar muita coisa para resolver ainda, né? Ali no sul tem muita coisa acontecendo. Pois também. Mas enfim, é uma história interessante. Eu acho e espero que tenha mortes, né, de personagens, mas vamos ver o que vai rolar. Enfim, qual que é a sua expectativa aí para domingo que vem? Já tá contando os minutos. Eu acho que vai ser um episódio muito bom, assim. Eu realmente espero que muito desses 2 últimos episódios da temporada, assim. Eu acho que a gente vai ter um negócio meio desgraçado, que vai ser um final de temporada meio cliffhanger ali, né? Vai simplesmente acabar num ponto muito crucial. E você vai ter que esperar 1 ano para ver o que vai acontecer na sequência. Então eu acho que isso vai acontecer, mas... vai ser muito legal, cara. A gente tá vendo aí as cenas, né, do teaser. Tem o Rei da Noite. Muito legal, né? A espada flamejante. Claro, ali. Muita coisa legal. Eu acho que a gente vai ter pelo menos uma batalha assim daquelas de você pular do sofá. Tipo Batalha dos Bastardos, né? Completamente. Eu acho que a gente vai ter um confronto bacana ali entre os White Walkers. E talvez nesse confronto aí, a gente tem bastante gente chave envolvida nesse grupinho ali, né? Talvez nesse confronto a gente veja os White Walkers levando a pior, assim, pelo menos em algum momento, em algum cenário controlado.
E aí é legal, porque aí vai dar aquela esperancinha ali pra quem acha que tá tudo perdido. Claro. Mas, como a gente já bem falou hoje, Game of Thrones não é legal porque tudo acaba bem, Claro, né? claro. Na verdade é exatamente o contrário. Então também não espere, não fique muito esperançoso também pela vitória do Jon Snow aí. Com certeza, com certeza. Bom, acho que era isso, né? Assim que a gente tinha pra falar nesse episódio. A gente agradece muito a participação, a atenção de vocês. E é claro, né? Fala com o pessoal que também curte Game of Thrones pra curtir, pra compartilhar, pra conversar com a gente no próximo episódio. Que estaremos aqui. Vou ver se tem mais alguns comentários do pessoal falando. O Diego falou que no trailer do próximo episódio aparece o cão segurando o machado de guerra. Por isso já se especulou que ele voltou à trama apenas para morrer. É verdade. A leitora falando em a teoria do Azor Ahai, que era o cara que teria a espada flamejante, que dizem que não é do Beric Dondarrion, nem do Thoros de Mir. O Bernardo falando como será que Samuel vai reagir quando souber que Dany ordenou o Drogon a queimar seu pai e seu irmão. Pois é. A Vanessa Cordeiro de Albuquerque. Pra onde o Sam foi? Provavelmente pra Muralha. Ou pra Winterfell. Ou, enfim. Ou ele voltou pra casa dos pais dele e descobriu que não tem mais... Ele ainda não sabe, né, dos pais, né? Ainda não sabe do pai e do irmão. Mas se a gente levar em consideração, ele tinha uma relação muito ruim com o pai. Então eu não acho Dificilmente ele voltaria, né? E eu também não acho que ele vai... Ele obviamente vai ficar um pouco chateado, mas ele não vai ficar sentido ou vai... Claro. É o Sam, né, gente? Ele é um cara do bem, né? Total. E ele sabia que o pai dele era meio do mal, então... Ele vai ficar sentido, mas acho que não vai ser um grande problema pra ele. Total. Então, gente, é isso aí. Lembrando, né, de vocês para baixar o aplicativo do Globo Mais para lerem matérias da GQ, lerem matérias da Galileu. Baixar o aplicativo da Galileu também. Você encontra na iOS, na Apple Store, na App Store do iOS e na Play Store do Google. E é isso, gente. Então, até semana que vem a gente vai continuar aflitos aí, falando de Game of Thrones. Aqui, o inverno já passou. Aqui tá um clima já meio quase o primavera-verão, mas o inverno tá chegando no próximo episódio de Game of Thrones e a gente espera muita coisa boa. Eric, valeu demais. Muito obrigado, Valeu. até a próxima. E até mais. Falou, tchau.